te impede, já que você está desempregada, né, nesse momento, em fazer isso? O máximo que vai acontecer é nada. E Sim. nada, você já tá no nada. Já tá sem emprego, tu vai lá, eu fiz lá e não apareceu ninguém. Entende que é uma maneira de você saber o que o universo pode te dizer em relação a isso? Você colocou fome de encontrar o amor, o equilíbrio entre o amor e o julgamento profissional. Como é que é isso? Isso. Então, acho que até uma resposta, assim, porque eu tava ansiando falar contigo desde ontem. Que delícia. Porque a gente depois, num certo momento da vida, a gente consegue entender certas coisas em uma ciência disso, né? Então, o que acontece? Depois ali de 2018, eu tive um problema, assim, familiar. E aí, eu fui desligada da empresa que eu estava, enfim. E aí, toda vez agora, vamos dizer assim, que faz desde 2018 para cá, eu entrei em empresas e acabei ou me desligando no período de experiência, ou a empresa acabou tendo uma mudança incrível, Tá. assim, mudança geral, e eles acabaram me desligando. Tá. Então, e já foi 5 empresas. Então, eu Tá. entendo que isso não é algo que eu esteja me sabotando, é isso, sabe? Porque muitas vezes eu vejo que eu também fico no julgamento, entende? Eu Que acabo tipo de também julgamento? julgando de ser certo ou errado, sabe? Eu vejo que aquilo não está ajustado ao meu valor, ao que eu vejo, e acabo achando errado aquele julgamento daquela pessoa, sabe? Não entendi. Vamos lá, Jennifer, de novo. Tá. O que você julga? Como é que é? Só para eu entender melhor, o julgamento é seu ou é da pessoa? Eu não entendi, tá confuso. Só para eu entender melhor como é que é isso. Você julga aquilo errado, aquilo o quê? Na empresa? Como é que é isso? Sim, na empresa. Às vezes acontecia de eu julgar aquilo na empresa errado. Por exemplo, não vamos. Eu trabalho com RH, tá? Então já Tá, trabalho voltado para esse lado de pessoas. Então, sim, por exemplo, não vamos. Teve uma empresa que eu trabalhei e tinha, por exemplo, um preconceito de contratar pessoas negras, tá, ou pessoas gordinhas, ou pessoas tá, com tatuagem, ou pessoa, enfim. E aí eu falo assim, não, a gente, não é isso, é um ser humano indiferente de, né? E tá. aí isso me incomodava e eu conseguia transformar esse lugar e conseguia ver eu consigo entender e ver a dor das pessoas, entende? E às Sim. vezes, e aí acontece assim, por exemplo, na primeira empresa que eu trabalhei e que eu acabei me sabotando, enfim, e acabei sendo desligada. Por exemplo, a gente fazia um processo seletivo, chamava 30 pessoas para uma dinâmica, e às vezes as pessoas, a gente sabe que às vezes a pessoa não tem uma passagem para ir para a empresa, entende? Para fazer a entrevista. E era uma coisa muito na submissão de dizer assim, tipo, essa pessoa serve, essa pessoa não serve, sabe? Uma questão de amor e uma questão de julgamento, sabe? Não entendi. A pessoa não tem a passagem e onde é que tá? O que acontece? Ela não tem o dinheiro para fazer para passagem para ir para essa dinâmica. Isso. Qual é eu não entendi o que você quis dizer depois. No Você caso, acha assim, que a vamos empresa supor tinha que que. pagar? É isso? Não, não, não. Tá, então eu não Não, entendi. Então, o que isso tem a ver com isso que você está dizendo? É porque eu não estou conseguindo entender exatamente onde está a dor. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas para a gente tentando tá. encontrar, tá? Para eu ir tentando encontrar esse processo aí. Eu entendi que tem a ver com o julgamento, dos seus valores, mas eu não entendi porque eu estou indo buscar o que de fato faz essa incômodo,
que você fala, me saboto, para eu ir buscando isso junto com você. Então, me explica melhor essa questão, por exemplo, do cara não ter o valor da passagem. O que te doeu aí? Por exemplo, ao momento que eu pego ali o currículo da pessoa, eu já consigo entender ali no currículo da pessoa, ou quando eu faço ali, eu já faço uma ligação para a pessoa e já tento entender se ela está de acordo ou não. Se ela não está de acordo com a vaga, ou se ela não tem experiência, eu não faço ela vir até a empresa, gastar o tempo dela, gastar passagem, que às vezes ela também não tinha, entende? E eu já faço essa sondagem antes da pessoa fazer todo esse processo de se locomover, porque às vezes, elas, no caso ali na entrevista geral, na dinâmica, as pessoas não tinham nada a ver, entendeu? Não tinha nada a ver com a vaga, né? Então não fazia sentido. Então eu acho que aí acabava prejudicando as pessoas, sabe? De certa maneira. Mas esse é o trabalho do RH, não é? Você estava só fazendo o seu trabalho, ou não? Sim. Então, onde é que está o problema disso? Esse é só o seu trabalho, essa é a função do profissional de RH, não? Sim. Sim e não. Encontrar as vagas certas, aliar a pessoa à vaga e falar, isso aqui não serve para você, nem vem até aqui agora que não é esse o momento. Esta vaga não condiz, esse é o trabalho. Aí entrou, aí depois você vai cuidar dessas pessoas. Então, é da responsabilidade do RH, até onde eu sei, tá? Sou ignorante nisso. Sim. Mas, ó, se você contratou essa pessoa, você olhou para aqui, para lá, você trouxe ela. Então, vamos pensar. Aquela que não serve, você já tirou. Aquela que chegou, você avaliou, entendeu, você e uma equipe, acredito, que ela tem a ver com a vaga e com os valores, missões e visão da empresa, e que ela tem um currículo que vai responder aquela vaga. Ok, vocês fizeram essa triagem e trouxeram para dentro. Agora, quem pariu, mantenha o embale. Agora que você entendeu que essa pessoa é boa para isso, você tem que gerir essa turma toda. É por aí, não é? Isso mesmo. Claro que tem as ferramentas, enfim, eu sei. Mas é por aí. Aí você vai lidar com essas variáveis, porque às vezes a pessoa tem um currículo incrível para a vaga, tá? Não importa o que seja, não importa qual é a vaga, pode ser a faxina. A faxina é sensacional, a pessoa é incrível, ela é extremamente de bom humor, extremamente alegre, mas ela vai trabalhar com um chefe que não gosta de conversar. O cara é o dono da empresa e ele gosta de gente quieta, não quer falar. Então, assim, por mais que essa pessoa seja incrível, não vai dar certo. Então, essa é a ponte que você faz. Nenhuma das duas é menos. São só diferentes, não vai dar certo. As pessoas vão se matar. Porque cada um tem um perfil, né? Então, aí, o que eu não estou entendendo, que assim, onde é que está esta dor? Se você faz o seu trabalho, e é esse, eu ainda não encontrei aonde está esse problema. Eu entendo que está no julgamento, então vamos aprofundando isso. Sim. É que assim, ó, eu acho que, por exemplo, agora vai fazer desde 2019, final de 2019 até agora eu tô buscando recolocação e não consegui, tá? Vai fazer. Agora vai fazer. A gente tá entrando no mês de novembro, né? Vai fazer 11 meses. Tá. E aí eu tenho no caso, esse passado dessas 5 empresas que eu passei que eu não consegui ficar, ou porque a empresa teve um problema, ou porque eu acabei pedindo desligamento. Porque eu não dava, ou era muito distante. Aí que tá, né? Ou era muito longe e eu acabei me desligando porque não fechava os horários. Entende? E aí eu vejo que isso tá demorando, eu até penso em estar seguindo para outro lugar, só que aí eu fico pensando, será que eu tô desistindo porque eu não tô conseguindo e aí eu me saboto? Faço essa sabotagem, sabe? Será que eu devo ser persistente em continuar ou se daqui a pouco eu tô tendo um chamado para ir para outra coisa, sabe? E aí eu fico nesse Agora acho que está um pouquinho mais claro qual é o equilíbrio entre você tá na dúvida se você deve persistir ou desistir, porque a vida está te falando que é uma outra coisa. Se todo esse desencontro está te mostrando que não é por aqui e que você deve fazer outra coisa,
tá? Ou se não, se você não... É dúvida de muita gente, é muito, muito bom esse tema pra gente. Andresa, até quando eu tenho que entender que aquilo não é para mim e desistir, no sentido porque a vida tá me mostrando que é um outro caminho, ou quando eu tenho que persistir? E é sensacional isso. Então, antes de eu responder isso, eu vou pegar a sua questão e vou... Isso é fazer a leitura do energético mesmo, leitura desse campo energético espiritual do que é que eu programei para minha encarnação. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para você. Nessas 5 empresas, então vamos pensar que você teve outras empresas, isso estava ok, você sente que de 2018 para cá que as coisas começaram a mudar. Deixa eu te perguntar uma Sim. coisa. Quantos anos você tem, Jenny? Vou fazer 32 agora em novembro. Dia 6 de novembro. 32, tá. E você, então, 2018, 18, 19, 20, não chegou em 21 ainda, que é quando a coisa começou a enroscar, você tinha 29, 30, é isso? Isso. É isso, né? Mais ou menos. Só para eu entender uma conversa aqui na minha cabeça. Assim, Quem é deixa eu te contar uma coisa que aconteceu, tá? Eu ganhei uma viagem que era para mim ir para o exterior. Tá? Eu participei de um processo lá de perguntas, só um resumo, mas eu ganhei o intercâmbio, tá? Que legal. E aí, com tudo pago. Muito show, eu tava muito feliz. E aí fiz passaporte, paguei visto, enfim. E aí eu não consegui fazer essa viagem. E isso também me abalou bastante, sabe? Porque eu criei várias expectativas na época. Pedi demissão da empresa que eu tava para poder fazer essa viagem. E aí eu vejo que também foi depois disso, sabe? Depois que eu não consegui fazer essa viagem, que isso também, de certa forma, o fato de eu não ter ido viajar. Por que você não conseguiu ir? Porque foi negado o meu visto. Ah, foi negado o visto. Então, Duas vezes, eu paguei duas vezes. Eu paguei 700, fiz o passaporte, paguei o visto de estudante na época, paguei 2 vezes e ele foi negado as 2 vezes. Tá, ok, entendi. Vamos agora para essas empresas, essas 5 que você vem desde 2018, eu entendi, faz sentido isso que você está falando, eu amarro tudo no final, mais no final. Deixa eu só entender algumas coisas deixa eu pescar aqui o energético. Dessas 5 empresas, você falou, algumas você se desligou ou te desligaram porque, enfim, não combinava com os valores, outras porque teve alguma mudança na empresa e teve uma mudança. Tá. No caso, por exemplo, a primeira me desligou porque era uma empresa, era uma vaga temporária. E aí eu acabei faltando ao trabalho um dia e eles me desligaram, ok? Sei que fiz também a minha parte errada, mas eu também não estava gostando de trabalhar ali, tá? Então, ótimo. Isso eu concordo. Então, que bom que desligou. A segunda entrou eu entrei como uma auxiliar, passei para assistente. E aí quando entrou um novo diretor de RH e quis mudar tudo e me mandou embora, eu e a minha coordenadora. Fomos nós duas desligadas. A outra foi eu entrei numa empresa que eu viajei para São Paulo, estava tudo certo e aí a empresa decidiu mudar o negócio dela. Decidiu mudar. Tipo, era uma empresa que era em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e eles decidiram mudar todo o negócio da empresa, desligaram várias pessoas e acabaram me desligando porque não fazia sentido continuar comigo. Tá. Tem mais 2. A outra, eu comecei a trabalhar, era uma empresa que era um pouco distante, mas eu vi que, tipo, eu tinha questões, assim, que, por exemplo, que eles achavam que eram importantes e para mim eu não achava que era importante para os funcionários. Por exemplo, o local de trabalho, as pessoas não tinham água para beber, sabe? E aí aquelas coisas foram me doendo, assim, sabe? E aí eu fui tentando modificar, mas eu vi que aquele lugar para mim não dava, tanto que muitas vezes eu ia chorando pro trabalho. E aí eu acabei pedindo desligamento. E a última empresa teve uma mudança de presidência também. Mudou o presidente, aí ele mandou várias pessoas embora e eu acabei indo embora. E aí foi isso. Ok. Tá. E aí eu
sim. E É só aí, para eu e entender o aconteceu, caminho energético. sim, Pode e falar. aí aconteceu isso. Eu sei que tem coisas que eu sei que eu acabei, por exemplo, algumas coisas eu sei que eu me sabotei, sabe, de certa Uhum. forma. E acabei também indo para esses lugares para aprender alguma coisa e ver algumas coisas e ser o agente de mudança daquilo também, de mudar aquilo que estava errado. Mas também sei que será que daqui a pouco eu também não estou dando o meu máximo? Aí também é uma questão que eu me pergunto, sabe? Aquela energia vital, sabe aquela coisa quando a gente acorda com aquela energia? É isso, eu também me questiono, né? Tá. Tem isso também. E deixa eu te fazer uma pergunta, Jennifer. Você estava dando o seu máximo? Eu acho que não. Tá. Porque a gente precisa ser sincero com a gente, só para a gente Sim, entender onde a gente está, né? Eu não estou criticando, não, tá? Não tô. Porque se você não estava dando o máximo, isso já nos indica que pode ser que seu coração não esteja mais batendo nessa função, nessas vagas, que foi é que é a sua dúvida, entendeu? Porque se assim, por isso eu fiz a sim, pergunta de o que aconteceu em todas. Porque se tivesse alguma que você adorava trabalhar e aí ela ficou longe e você não foi porque era longe, eu ia falar, cara, pelo amor de Deus, estava amando, sim. dane-se que é longe, pelo aquilo que eu faço, que eu amo do meu coração, Sim, eu faço o que tiver que fazer. Por isso que eu fiz a pergunta para entender se era por aí ou era por... Se eu estivesse avaliando na mesa, ficava mais fácil, eu nem precisava perguntar tudo isso. Mas aqui eu vou perguntando, porque aí você vai me trazendo e vai ajudando a todo mundo a se compreender. Então, sim. não foi o caso, né? E aí Não, você me... Então não é uma coisa ruim, tá? Isso que eu falei, se você estava dando o máximo, é só porque de eu repente seu sei. coração não está mais batendo, não tem E mais a energia, hoje, a vitalidade. e hoje eu entendo que, por exemplo, quando toda agora eu já entendi que quando eu entrava nas empresas, eu queria fazer tudo, sabe? De querer fazer tudo, de querer fazer a parte de DP, de querer fazer o RH, de querer fazer tudo e de, sabe? E daqui a pouco eu tô fazendo até o financeiro e eu assim, não é isso. É por isso que eu também, talvez aí eu quero fazer tudo, aí eu não consigo fazer e aí eu me saboto. Aí Claro, eu pensei, porque, não, né? agora eu já entendi que, primeiro, eu tenho que realmente escolher uma empresa que tá alinhada com meus valores, né? Uhum. Uma, realmente a atividade que eu gosto mais, que não é DP, não é lá ficar batendo número e não falar com as pessoas. Eu sinto essa necessidade de conversar com as pessoas, de estar com pessoas. E aí Tá. E qual é hoje eu já então a consigo. atividade que você gosta, que não é no DP, no departamento pessoal? Qual que é? Não, Qual é? eu gosto de trabalhar com recrutamento, seleção, de conhecer as pessoas, de escutar as histórias das pessoas. Eu Tá. gosto de trabalhar na parte do desenvolvimento, de como engajar, motivar as pessoas. Eu gosto de trabalhar com isso. Tá. Entendi. Então, assim, ó, só para a gente encaixar. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Vamos sair daqui um pouquinho, vamos para outro lugar. Você falou que, de repente, vai para um outro lugar, não fosse mais essa situação que eu estou aqui batendo o pé, fosse uma outra. Se você já abriu essa outra possibilidade, você já sabe qual é essa outra possibilidade? Acho que sim, acho que mais ou menos. Você divide com a gente ou não? Você prefere não? Se não Sim, quiser, fica sim, posso. tranquilo. Assim, ó, aconteceu nesse processo que eu estou buscando a oportunidade, né, que eu tô me candidatando, que eu tô fazendo esse processo. Não sei se talvez tu conhece, mas tem a plataforma, tem o LinkedIn, que é um local onde a gente busca oportunidades. Sim. Enfim, aconteceu de uma pessoa me pedir ajuda na parte me mandou um currículo. Eu falei assim, nossa, teu currículo não tá legal. Falei para ela mudar algumas coisas e me pediu, tu tem como me mudar o meu currículo, né? E foi uma coisa que veio, parece que direcionada para mim entender isso. Aí eu falei assim, eu não adianta só eu mudar teu currículo, deixa eu te conhecer, vamos conversar. E aí eu Uhum. fiz esse processo com esse rapaz. E aí ele falou assim: me cobra uma taxa que aí eu te pago. Só que eu vejo que, do entendimento assim, de ser um consultor que a gente fala, né?
falando assim, ser um consultor de carreira, um coach de carreira, tu tem que ter alguma faculdade, algum curso específico, né, para fazer isso. E eu fiz sem ter curso nenhum, porque eu já tenho uma certa experiência do outro lado, visão de empresa. Enfim, Sim, aí eu ajudei ele, dei o caminho, montei uma estratégia com ele, ajustei o currículo dele e ele conseguiu se encaixar no mercado profissional. legal. E aí eu penso, sabe? Será que não é isso? Será que eu não tenho que trabalhar invertido? Eu entendi. Que era justamente uma possibilidade que tinha me vindo aqui na cabeça, que eu não sabia se era, porque de repente essa outra porta fosse uma coisa completamente diferente. Ah, resolvi que agora eu vou montar um buffet de festa, porque às vezes a gente fica entre duas coisas muito diferentes. E Sim, aí é uma angústia ainda maior. Não, a sua está dentro da mesma linha, né? Só que ao invés de você trabalhar para uma empresa, né? Ao invés de você trabalhar para a empresa, você vai trabalhar para o funcionário. É o caminho inverso, é isso que você está falando. Então, deixa eu só isso. entender. Algumas E coisas aí, importantes aqui. só que, Você precisa. só que Pode falar. eu fico Pode na falar. dúvida se seria somente. A minha dúvida também, eu me questiono assim, será que é somente nessa parte de carreira? Ou ainda eu trabalhar com pessoas numa visão maior ainda, sabe? Aí, Eu fico me questionando aí. isso. Eu fico me questionando isso porque eu vejo muitas pessoas assim que hoje eu sei que eu consigo, de certa forma, manter um equilíbrio, buscar certas coisas, sabe? E ver uma visão de mundo que às vezes eu vejo que as pessoas também estão muito em dor. E eu Tá. vejo isso nas pessoas, muito forte. Então, e o que é essa visão maior? O que seria isso? Eu não entendi. Qual seria essa possibilidade de ajudar nisso e ainda uma visão maior? O que você enxerga nisso? O que é isso, quando você me diz? Eu digo que eu vejo que algumas pessoas assim estão em. Eu busco uma certa. Como é que eu vou dizer? Um certo equilíbrio físico, mental, espiritual, a forma como eu me alimento, a forma como eu pratico atividade física, a parte de buscar boas leituras, de bons conteúdos. E às vezes eu vejo que as pessoas estão em dor, estão em sofrimento, eu vejo uma certa ansiedade no corpo, eu vejo essas coisas também. E aí eu também me questiono, será que eu não tenho que ir para esse lado? Entendi. Porque se eu consigo ver isso nas pessoas e eu sei que elas podem ser melhores, será que eu também não posso ajudar de alguma forma? E aí eu também me questiono, tenho esse questionamento, sabe? Sim. Faz E todo tá um pouco por sentido, isso que tá? tá. Principalmente para o meu olhar, eu entendi perfeitamente. Entendi perfeitamente. Fica tranquila que eu consegui pegar o que você está. E é por isso que está essa angústia, essa energia. Mas o que eu venho sempre dizendo é o quanto a gente pode unir o melhor dos dois mundos. Dos dois, dos três, dos Uhum. quatro, dos cinco. A gente não precisa separar as coisas. Então, assim, ó, Jennifer, o que eu sinto conforme você está falando? O quanto você poderia ajudar? Eu vou usar essa linguagem que é mais fácil para mim, tá? Então, pode até ser que sejam outras coisas, mas, por exemplo, você fez um trabalho com esse rapaz, que me corrija se eu estiver errada, o nome é Headhunter, não é isso? São pessoas que ajudam, de certa maneira, a arrumar aquele currículo, porque tem um conhecimento das empresas, e dentro desse currículo, acho que o Headhunter ele ainda vai ajudar a indicação, mandar para cá, mandar para lá, enfim, que pode ser um No caso, eu, trabalho. eu consigo olhar, eu consigo ver o currículo das pessoas e já falar assim, ah, não, isso aqui tá errado, isso tá certo, vamos mudar isso. O que realmente tu quer, sabe? Ai, não, eu quero trabalhar com o financeiro, tá? Mas exatamente qual a tua capacidade, como que tu vê que tu trabalha com isso, sabe? Sim, E aí eu consigo dar dicas, na verdade. sim, entendi. Ah, então é mais ou menos esse o processo. Então, assim, ó, vamos imaginar que você gosta. Você, primeira coisa que você falou para mim, você falou são os meus valores. Primeira coisa que você tem que fazer, definir quais são os seus valores. Defina ele, coloca no papel. Né? Uhum. Defina aí alguns valores, os principais, os primeiros, né? O que você não negocia de maneira nenhuma, porque são valores muito intrínsecos da sua alma. Defina isso, tá? A gente, enfim, depois disso,
Você falou para mim, eu gosto de pessoas, eu gosto de trabalhar com recrutamento e seleção e motivação. Não gosto de Uhum. departamento pessoal, não é isso. Legal, já tem valores e o que você gosta. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de trabalhar com esse recrutamento e essa seleção e essa motivação. E você falou que você fez um ótimo trabalho com uma pessoa que pediu ajuda dentro do seu processo. É quase como, não é que precisa ser fisicamente falando, tá? Mas vamos visualizar isso no energético. Uma quase como uma pequena agência, mas não é uma empresa grande. Você é a agência, entendeu? Você é essa empresa. É isso que eu quero que você Uhum. entenda. O empresário, ele antes de ter a empresa, ele é a empresa, tá? Então, Uhum. vamos pensar. Então, independente de ter um lugar físico ou não, não é disso que eu tô falando. É esta Jennifer empreendendo, ajudando, colocando no mundo essas pessoas que têm muita dificuldade de se perceber. Então, você tem um talento, que nem você falou, eu consigo perceber, eu consigo tirar dele o melhor para ver se é aquilo mesmo que ele quer, e aí conduzir ele ali. E você, e onde eu trago, que eu vou usar esse nome porque, enfim, é mais fácil para mim, você tem um processo onde você quer ajudar ele a se alinhar energeticamente. Uhum. Tá? Por que eu tô falando energético? Porque esse nome para mim faz mais sentido. Mas você falou, por quê? Ah, com atividade física. Atividade física é energia, né? É produção de energia e movimento. Então, para mim, tudo é energético, tá? Energético, e aí quando a gente evolui, espiritual. Ok. Você fala, ah, ele leu um bom livro, as pessoas não fazem isso, elas não se preparam, então elas são emocionalmente desequilibradas. Elas não são emocionalmente, elas são energeticamente desequilibradas. A emoção só desequilibra porque o energético já tá para lá de Deus me livre. Entende o que eu tô falando? Entendo. Então, ou como é que você pode agregar a este nicho de trabalho, né, um processo um pouco mais profundo de reequilíbrio energético, que invariavelmente vai ajudar no emocional, vai com a conversa, vai ajudar no mental. E aí você constrói um currículo, na verdade é um caminho, não é um papel que você está construindo. É uma percepção, e a mesma coisa que eu estou dizendo para você. Veja os seus valores, não negocie os seus valores, aqueles mais. Tem coisa que a gente tem que negociar, não os nossos valores, mas às vezes a gente tem que falar, eu preciso maneirar aqui, porque também né, tem outras variáveis, mas não os principais valores. Né? E aí você ajudar nesse processo. Eu não estou propondo para você algo como um coach. Não é um coach. Uhum. Não deixa de ter até algumas questões aí. Mas não é um coach, porque você vai ajudar a fazer o currículo. Coach não faz nada para o outro. Coach não faz nada no sentido, vou fazer para você. Né? Eu vou te ajudar. Não, ele vai entregando para o outro e o outro vai só fazendo. Né? Não é que é ruim, é interessante. Mas não sinto que é isso que você está falando. Aliado a alguma técnica energética onde você trabalhe todas essas frentes. Uhum. Né? Quando você se imagina, tira da sua mente, vamos ver se a gente consegue nesse momento tirar esse, como é que eu vou falar? Um possível medo, ai, montar uma empresa. Não, então vamos tentar tirar isso da cabeça, tá? Ai, montar empresa no Brasil Tá. é muito difícil. Não, vamos tentar tirar isso. Vamos só imaginar que fosse tudo lindo e fácil e maravilhoso. Quando eu falo isso, olha, alguma coisa. Eu vou trazer uma coisa, mas só para ficar mais fácil. Imagina que você fosse essa pessoa e que você trabalhasse com a radiestesia. Nem estou falando de espiritualidade, estou falando só com a radiestesia, tá? Em que você conseguisse harmonizando essa pessoa, aliado a conversando com ela. Quando você está harmonizando o energético e conversando, ela está tendo clareza sobre ela, sobre o que ela quer. Você está levando ela a perceber ela quem é. Então é quase terapêutico energeticamente falando, é terapêutico, mas não é uma terapia, mas é olha para cá, o que, que é bom aqui, o que, que a gente pode por aqui, isso aqui, ao invés de te ajudar, te atrapalha nesse currículo, vamos ajustar. Então, isso vindo de cima para baixo e de baixo para cima acalma o campo emocional dela.
invariavelmente a energia dela, como você está trabalhando, fica mais fluida. A possibilidade dela conseguir um emprego com mais facilidade. Eu nem estou dizendo que é com facilidade rápida, porque às vezes a pessoa tem que passar por alguns processos, mas de buscar o emprego que é dela, porque a vaga dela é dela. É dela. Sim. É dela. Não existe essa história. Ah, tem 500 candidatos, eu passei porque era seu. Não é para ser Sim. melhor, para ser pior, é porque é seu, ponto. Você se prepara, você tem conteúdo interno e a vaga é sua. É isso que eu quero dizer. Então, você ajudar por todas essas frentes, né? Quando eu falo isso, como é que a Jennifer se sente? Se essa fosse uma função sua, fazendo isso. Sim. Aquece meu coração. É, Sim. É isso que eu tô falando, porque assim, não é que tem que ser com a radiestesia, tá? Eu falei porque é uma coisa que eu faço e, enfim, eu sei como fazer, mas pode ser com Sim. outras fontes de trabalho nesse sentido. Mas quando se isso aquece, eu junto com tudo que você me falou. Eu junto com por que que você não saiu do país? Por que que o país te quis aqui? Né? Por que é que não deu certo nessas empresas? Porque se você, foi o que eu falei, se você falasse, olha, tinha uma que eu adorava, eu acabei não indo, ai, eu amo, eu ia falar, não, possivelmente seu coração esteja ali. Mas quando você me contou tudo, foi te trazendo por um vazio, que com certeza gerou dor, mas esse vazio te trouxe informações, inclusive com essa questão do rapaz que te procurou pelo LinkedIn, né? Então, é quase como um headhunter, mas com uma outra ferramenta que seria trabalhar pelo energético, pelo fluxo energético ou espiritual, enfim. Entende? E ajudar em todas as frentes, né? Então, como o mundo te trouxe para essa situação, né? O que te impede, já que você está desempregada, né, nesse momento, em fazer isso? O máximo que vai acontecer é nada. E Sim. nada, você já está no nada. Já está sem emprego, tu vai lá, eu fiz lá e não apareceu ninguém. Você pode experimentar fazer um teste para uma pessoa de certa maneira gratuito ou baratinho, só para você se validar. Sim. Entendeu? Ah, eu não concordo com o gratuito total, mas às vezes um processo que é uma troca. Ah, você me paga um pouquinho, eu te ajudo nisso, porque eu também estou testando isso, eu queria validar aqui algumas coisas, também queria que você me desse uma resposta para eu ir também treinando. Entende que é uma maneira de você saber o que o universo pode te dizer em relação a isso? E quando eu Uhum. falo, se você falou para mim, ah, fica quentinho, é uma coisa que parece que me aquece, bom, aí a gente tem um indício. Se vai ser exatamente do jeitinho que eu falei, pode ser que não, pode ser que você vá indo por esse caminho e aí isso deu certo, mas essa partezinha aqui não deu. Então, o que você vai fazendo? Ajustando as velas conforme o vento, mas seguindo o fluxo. Entende? Por exemplo, eu trabalho com terapia energética e espiritual. E eu sei que é por aí que eu vou, porque é isso que me faz feliz. Porque quando eu estou fazendo isso, eu sou apaixonada. Eu trabalho muito. Tem gente que fala, ah, Andresa, mas é facinho trabalhar com energia, sua vida é boa. Nada, eu trabalho pra caramba. Só que eu gosto de fazer. Eu sou feliz. Para mim, não importa se é final de semana, se não é, eu amo fazer o que eu faço. Ok. Partindo desse princípio, isso não significa que não canse. Sim. Significa que ainda que canse, eu gosto do que eu faço. Entende? Mas não Eu entendo significa que eu não porque eu tenha feito recebi outros a mensagem. cursos. Ah, pode falar, desculpa. Aqui tem um Eu, delay, eu corto. eu recebi a mensagem dele, que ele falou assim, tu conseguiu mudar coisas na minha vida que eu não tinha visto. E uma mensagem enorme de gratidão. Depois, sabe? Quando ele conseguiu o trabalho. Muito E bom. aí e como eu nunca tinha feito isso, eu fiz realmente gratuito. Eu falei assim, não vou te cobrar porque eu sei que você está buscando. Depois, quando tu conseguir o trabalho, quando tu tiver recebido, se
né? E aí, quando tu receber, aí tu me paga, enfim. Fiz de coração, eu fiz de coração mesmo, sabe? Uhum. E aí, só que eu acho que talvez isso que eu penso que eu acabo não fazendo, eu acho que eu também, quando eu te mandei na mensagem, eu também tô nesse julgamento de ir. Será que eu tô fazendo isso porque eu não acabo fazendo isso porque eu estou me julgando, porque como eu não consegui, ou eu não tenho um curso, ou não tenho uma graduação, e aí eu acabo não fazendo isso também, Sim. sabe? Aí é que tá o problema. É o julgamento que você está fazendo de você. Isso. Né? Nesse ponto, claro que pode ser que tenha outros que você julgue, e é natural que a gente acabe fazendo essas coisas, mas esse julgamento que você está se invalidando, É, como se tudo que você conhecesse não servisse para nada, é o seu orgulho mal usado. É o seu orgulho mal usado, né? Porque tem um monte de gente formada desempregada e tem um monte de gente que malemar sabe as finanças e tem mercadinho, sabe? Tá dando emprego assim, tem uma cabeça de olhar para a vida, de fazer um mercado, não sei o que, e tá dando emprego para os formados. Então, quer dizer, isso aí é muito. Eu não tô desconstruindo dizendo que a formação não é importante e que tem aspectos que são sim importantes, de ter especialização, da gente conseguir, porque a gente vai atuar num lugar específico. Tá? Não estou desconsiderando isso. O que eu quero dizer é que isso não pode ser o seu limitador. Porque se você fez e funcionou, quem não quiser o seu trabalho porque você não é super, ultra, mega formada, não contrata. Fica desempregado. O problema é seu. Se ele está no julgamento, isso é problema dele, não seu. entendi. Faz sentido? Ele não tem obrigação de querer. Ele ainda está dentro dos padrões, enfim, tá tudo bem. Cada um no seu processo, no seu aprendizado. Entendeu? Você só vai ter que achar um caminho para você não se quebrar nesse processo, tá? Porque você é uma pessoa que quer ajudar, tá na sua necessidade, do seu coração, você quer ajudar. Você vai pegar pessoas que não estão empregadas. Se você fizer tudo gratuito para todo mundo, o tempo inteiro, o que vai acontecer? Porque você vai ficar com dó, quem vai ficar doente e quebrado é você. Por que você vai ficar doente? Agora volta para a Andresa, para o movimento. Você vai dar energia e vai faltar para você. Porque a energia é Uhum. fluxo, yin yang, feminino e masculino, precisa ir e voltar. Sim. Então, assim, mas eu estou desempregado. Bom, quando você está desempregado, você já começa a se coçar logo antes do dinheiro acabar. Mas agora acabou. Não estou dizendo para você cobrar uma fortuna para você arrancar o couro ou para você criar uma estratégia que o primeiro salário ele tem que te pagar tanto, entendeu? Que você conseguir alguma coisa você tem que criar como estratégia. Ou enfim, vende alguma coisa, porque para ir para casa da avó comer não sei o que você tem, para pagar para o currículo você não tem, então, porque senão quem vai ficar adoentado é você. Você precisa ter muito firme isso, porque a sua tendência vai ser querer dar, ajudar. Você vai ter que se Uhum. equilibrar, que Sim, é eu forma de já pensei equilíbrio entre o nisso. amor e o julgamento profissional. Foi o que você me perguntou. É, foi. Entendeu? É esse dar, mas você também tem que ter amor para você. Porque se você não se amar, ninguém vai te amar. Sim. Né? Então E você tem acho que que ir nesse equilíbrio aí. mas então, só pra alinhar, é ir por esse caminho, então, né? Eu não sei, eu não posso falar para você só você pode falar para você que né? Mas dentro da minha percepção, é, você não tem nada agora. Testa. Não é Tá. tenta. Eu falo que quem tenta é o capeta. A gente testa. E aí depois Sim. a gente ajusta. Então, o que eu estava dizendo é assim: eu vou por esse caminho energético e espiritual sempre, porque é isso que eu gosto. Eu fiz outros cursos, fiz um monte de outras técnicas, fiz também curso de coach, mas eu não gosto. Então, não significa que eu não usei, que não foi bom para todo o meu, para
para o meu repertório, né? Para tudo que eu conheço. Então, por isso que eu consigo falar headhunter, que nem tem gente que fala, não, mas ela fala disso, fala daquilo. Eu fiz um monte de coisa, mas eu não me perdi pelo caminho. Até eu tenho prazer de fazer, porque é gostoso, porque eu faço amigos, porque eu conheço gente, porque eu também gosto de gente. Então, tudo isso me geram amigos, me geram conhecidos, me geram um monte de coisa, e é bacana para mim. Mas eu uso aquilo que me serve. Então, você pode, de repente, fazendo, perceber que, isso mas não é exatamente isso. Aí você tira uma coisinha, às vezes quando a gente começa um curso, a gente tem certeza absoluta que vai ser daquele jeito. E aí você usa coisas daquilo, tira algumas partes e vai ajustando o seu negócio, né? Se você me der um segundo, eu vou pegar uma coisa aqui para você ver que eu não tô maluca no que eu tô falando. Espera só um minuto, gente, eu vou pegar uma mesa de radiestesia que tá aqui do lado, para você ver que eu não tô louca. De juntar o Lé com o CRE. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ó, dá para ver aqui o que está escrito, mais ou menos? Ó, eu vou para o lado de cá, que é melhor. Aqui, ó, influência externa. Tá? Tudo isso aqui é relacionado a alguma energia, não é espírito, tá? Alguma questão energética externa que está desequilibrando a vida da pessoa. Aqui é interna. Ó, desequilíbrio interno. Aí eu tenho um monte de energia aqui, ó, que está desequilibrando a vida dela. Chakras. Aí aqui eu tenho o triângulo prânico, é que aparece, acho que de cabeça para baixo. Ciclos, tá? E aqui eu tenho as glândulas, os órgãos, enfim. Quando você trabalha com a pessoa e você trabalha no energético com ela, ela tá te trazendo um monte de coisa. Aí ela começa a conversar com você e e aí aqui eu tenho uma tabela de sim e não, ó. Tá? Aqui é sim, tá vendo aqui? Sim. E do outro lado não. E aqui eu tenho uma régua. Esta régua me dá uma quantificação. Então vamos lá, ó, só para vocês entenderem. Essa é a mesa de radiestesia, tá? Não a mesa quantiônica. Não com a parte espiritual, mas para a gente trabalhar só com o campo energético. Então vamos imaginar que a pessoa chega até você e dizendo que ela está há muito tempo desempregada, ou um tempo, e ela está apavorada porque ela precisa do dinheiro, porque ela precisa do dinheiro, porque ela tem um filho, porque ela está doente, porque ela tem a prestação da casa para pagar. Isso já enroscou o energético dela. Entendeu? Sim. Ela já está criando blocos, porque ela quer o emprego não para servir, mas porque ela já está em dívida. Então, energeticamente, a vibração dela é dívida. Quando você consegue identificar aqui, ó, onde está o desequilíbrio, ó, aqui, ó, de realização, de amar a si mesmo, medo e insegurança, você vai harmonizar aonde está o processo dela. Então, você vai aliar. Peraí, vamos pensar, vamos ajustar aqui, vamos harmonizar aqui. E aí você pode pensar assim, você pode quantificar aqui. Tem 3 empregos, por exemplo, de 0 a 10, ou de 0 a 100%. Quanto esse emprego tem sintonia com ela? 30. Então não é muito bom. O segundo emprego, de 0 a 100%. Quanto esse emprego tem sintonia com ela? 70. Então por que a gente não trabalha por aqui? Até para montar o currículo você pode se utilizar disso. Então, tanto para pesquisar como para harmonizar. Então, é um processo energético terapêutico, energético. Então, você não vai ser terapeuta invadindo a área da psicologia, da psiquiatria, não, né? Mas você vai trabalhar no campo energético aliado ao que você tem enquanto experiência. Você já esteve do lado de lá, você sabe como uma avaliadora pensa. Sim, então, quem disse que você não tem material? Entende? Quem disse que você não tem material? Tem, claro que tem. E aí você deixa de ajudar de verdade, porque o seu orgulho não te permite. Porque você acha que se não tiver isso ou aquilo ou outro, a hora que a gente está precisando de verdade a gente não pergunta.
Aí, se a pessoa ainda está com o nariz em pé, ela ainda tem bastante para aprender. E tá tudo bem, é o processo dela. Você vai ajudar quem precisar e quiser a sua ajuda, de acordo com o que você pode e de acordo com o seu preço, porque o seu preço é o seu valor, Sim, né? Isso não significa que você não possa dividir, que você não possa facilitar, mas a hora que está todo mundo por cima da carne seca, ninguém procura. É só quando a água bate, como dizia minha avó, que o povo, ai, daí tá tudo desesperado. Entende? Então, sim, trabalhar todas. Eu não estou falando que é radiestesia, tá? Estou dizendo que olha quantas frentes você pode ter de trabalho. Pode até ser outras. Pode trabalhar com reiki para trabalhar a energia. Pode trabalhar com, né? Falei reiki porque a maioria das pessoas conhece. E trabalhar os padrões emocionais, algumas técnicas, como a gente tem no humanoterapeuta, que são mais profundas, enfim. E também pode ser, entendeu? Ou outra, qualquer outra, né? Mas isso pode ser um aliado a um trabalho. Um baita nicho de trabalho. sim. Eu Baita até, nicho. desde ontem, quando eu comecei, eu pensei, não, eu vou perguntar pra ela, porque às vezes, como tava tudo tão um pouco misturado, assim, e a gente não consegue se perceber. E eu hoje também entendo que a gente tem que colocar, se perguntar assim, bom, se eu não tô conseguindo me enxergar, daqui a pouco outra pessoa também consegue enxergar o que eu não tô enxergando em mim, né? Porque Sim, quando a gente consegue ter isso, de ter essa humildade de entender, não, se eu não tô conseguindo me enxergar, daqui a pouco alguém com uma visão de fora consegue ver o que a sim. gente tá errando, né? É por isso que a gente faz terapia, né? Sim, Porque isso ajuda muito a gente perceber, fazer perguntas que a gente não está conseguindo. A gente está no que a gente chama de um ponto cego. A gente não vê, é normal, é muito natural. A gente não enxerga. Claro que isso é treino, né? Mas em alguns momentos tem coisas que a gente não consegue perceber sobre a gente mesmo. E às vezes uma pessoa de fora, mais isenta, consegue olhar e às vezes até falar, porque às vezes vai doer uma coisa que vai dizer. E aí a gente não faz com a gente porque vai doer, né? E aí quando o outro faz, dói um pouco, a gente chora, sofre, mas fala, tem razão. Quando eu tiro o orgulho, eu falo, sim, tá doendo, é um saco ter que lidar com isso, mas tem razão. Preciso olhar para esse aspecto, né? Então eu espero que, eu acredito, eu fui por esse caminho por conta do que eu fui perguntando para você, perguntei se faz sentido, porque podia ser que você falasse, não, não acontece nada aqui, é ruim. Foi bom, então não é por aí, né? É, que faça sentido para você e porque você fala, eu tenho fome do equilíbrio entre o amor e o julgamento profissional, né? Então, acredito que essa maneira de ajudar, e você com a habilidade que você já tem, que você já trabalhou, e como a vida foi conduzindo para você, né? De você não conseguir sair do país, de você, essas empresas não terem enfim, funcionado, não terem agregado aos seus valores, você não se rendeu, né? Você não barganhou os seus valores, né? Pode ser que seja um caminho de você começar, e aí, claro, você vai ter que ir fazendo a sua jornada em relação a fazer sua divulgação desse trabalho, né? Aí você vai lidar com as suas questões. Por quê? Como é que eu vou me divulgar falando disso agora? Aí vão ser é, o julgamento que você faz é de isso. você, Sim, é o né? julgamento que eu sinto, né? Porque Então, mas a mesma terapia energética, por exemplo, que você vai usar no seu assistido, você vai usar em você. Porque se sim, você acredita que funciona, tem que ter funcionado em você. Eu falo de radiestesia porque eu uso. Eu falo das técnicas do humanoterapeuta porque eu uso. E minha vida está indo muito bem, obrigada. Então, eu quero que as pessoas entendam, eu quero que elas usem. Então, isso precisa. O que quer que você vá fazer precisa funcionar. Você valida nesse funcionamento. Não significa que seja fácil. Também lido, vou, mexo, remexo, saculejo as coisas, mexo um monte de coisa aqui. Mas aí eu vou trabalhando no meu campo energético, que não é racional, é muito mais potente. sim, Entendeu? Então, espero que tenha ajudado você a entender esse equilíbrio do amor e do profissional, né? É sim, usar o amor na profissão, não é separado. O grande caminho é que isso seja junto. Amar e servir de maneira satisfatória. Já dizia Freud que, acho que é Freud que dizia que
O ser humano só é feliz quando está amando e produzindo de maneira satisfatória. Você não precisa separar Sim, as duas coisas. Você precisa conseguir unir, tá bom? sim, tá bom. Tá? Boa sorte, Flor. Obrigada. Boa sorte para Obrigada. você e Gratidão. ajude bastante as pessoas aí. Tem muita gente precisando de ajuda, tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigada, viu? Tchau, Beijo. Tchau, tchau. Até tchau. mais, Gê.